Então, ainda no sofisma, né, no assunto sofisma, o que a gente vai ver agora? Como é que a gente embarrera esses ensinos, né, essas, essas argumentações, essas oratórias com a palavra de Deus, né? Então, a gente vai ver agora um trecho no livro de Efésios, capítulo 4. Né? No capítulo 4, o que está acontecendo aqui? O mesmo autor, ele está tendo alguns ajustes em uma comunidade chamada Éfesos, né? Então, ele vai orientar ele sobre a unidade, né? O padrão de unidade em todos os sentidos, né? Na fé, no espírito, na paz, né? Você lendo aqui, você vai ver, né? Ele vai falar tudo unidade, tudo unidade, tudo unidade. Mas o interessante é quando ele começa a entrar sobre o dom de Cristo, né? No versículo 8, ó. Ele vai falar assim, por isso diz, né? Aqui não, vamos pegar aqui no versículo 7. Não, 6. 6, 7 em diante. Aí ele vai falar assim, ó. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Tá vendo aqui o dom de Cristo? Qual é o dom de Cristo? O dom de Cristo é esse aqui, ó. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo cativeiros e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos no céu, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até aqui que é o objetivo, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, por que ele está aqui incitando a unidade, né? Essa unidade, ela se torna uma, uma proteção, né? E um amparo para não haver desvios, né? Sobre a mensagem. Né? Então, nós temos um sistema já montado por Cristo. Cristo é que deu dons aos homens, né? Uns para isso, outros para aquilo e outros para isso. E já foram já. Né? Uma vez que ele estabeleceu, não tem como desestabelecer. Eu vou mostrar uma coisa daqui a pouco que é interessante. Né? Por que ele fez isso? Né? Tudo que tinha que ser feito já foi feito. As pessoas querem inventar coisas para poder criar sofisma. Aí aqui, ó, por que Jesus fez o que ele fez? Montou o sistema que ele montou dentro da igreja dele, ó, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, tá vendo? Ou seja, a prática de sofisma, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Você pode mudar a cabeça do corpo? Não pode, Cristo é o cabeça, é ele que vai gerenciar isso. De quem todo o corpo ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui o que eu queria colocar aqui é a questão de unidade e sistema. Né? Nós temos um sistema defensor. Agora, dentro desse sistema, nós temos uma ferramenta. Eu tinha dito um tempo atrás
que profissionais eles precisam de parametrizações, né? De ferramentas para auxiliar no trabalho deles. Por exemplo, eu citei sobre a costureira, né? O alfaiate, né? Que eles precisam da fita métrica para medir as medidas de corte, né? Da roupa. Citei o pedreiro, que ele precisa da trena para poder medir os materiais, né? Para auxiliar ele no consumo de materiais. E citei o técnico de eletrônica, né? Que ele precisa do galvanômetro, do alicate multiteste para poder testar os componentes, porque ele não é adivinho, né? Ele tem que saber as parametrizações para ele ir lá mensurar e saber qual é a peça que está ruim dentro do circuito, etc. Então, dentro aqui da palavra de Deus, também temos uma ferramenta para poder dar o grau, né? Para a gente poder saber o que está sendo dito, medir, né? Ter as parametrizações. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai lá na carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Ó. Deus ele fez uma ferramenta para a gente usar ela com sabedoria, né? Olha, observa aqui. Deixa eu falar do contexto aqui dessa carta para a gente em seguida ler isso aqui. Então, esse mesmo homem que está doutrinando lá a carta em Éfeso, a carta em Coríntios, e agora está com uma carta pessoal aqui, né, de um rapaz. Ele está treinando esse rapaz para ser ministro dentro da igreja. Então, quem ensinou esse menino não foi ele, foi os parentes dele, foi a mãe, a avó, né? Você lendo, você vai entender isso, é só pegar a carta e ler. Então ele está lembrando a ele aonde que é a fonte da nossa sabedoria, né? Aonde a gente pode se tornar sábio, ter bons procedimentos, ter parâmetros bons, né? Tá aqui, né? Aí ele vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus. Aí eu não queria ser covarde, né? Não queria, mas por causa de algumas pessoas eu vou ser covarde agora. Deus vai fazer besteira? Deus vai falar besteira? Então, quem foi que inspirou as escrituras? Deus. E ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça que ele quer. Então, se você não extrair as parametrizações das escrituras, você está criando o seu próprio destino, né? Está criando as suas próprias regras. Então, temos as escrituras para nos ensinar. Ela vai repreender, falar, ó, isso aí está errado. Ela vai corrigir, ó, isso aqui é o certo, né? E ela vai educar, ó, faz assim, né? Eu acho que fica clara essa questão de comparar ferramentas, né, com as escrituras, né? Então, as ferramentas, elas precisam de um auxílio perfeito para aperfeiçoar outra ferramenta. O exemplo que eu citei foi o alicate de cutilar, que embeleza a mão das mulheres, né? As mulheres sabem que o alicate ele tem que ter um corte, ele tem que estar afiado para poder fazer o cutilamento das unhas direitinho, não machucar, não puxar, não esticar. Mas como é que se faz isso? O indivíduo que amola alicate, ele sabe que ele tem que ter alguns procedimentos, alguns parâmetros lá para poder chegar à perfeição da amolagem, né? Ele tem que ter um balcão aprumado, tem que estar, o torno tem que estar bem arrochado, não pode ter trepitação. Ele tem uma pedrinha que amola outra pedra, né? Ele tem uma escova que dá polimento e brilho no alicate. Então tem todo um aparato para poder aperfeiçoar uma ferramenta que o destino e a finalização dela é o quê? Embelezar a mão. Aqui, no caso, é nos tornar justos, né? Dentro das escrituras. Eu espero ter ajudado, né? Essa era a intenção de trazer o sofisma e o bloqueio do sofisma através das escrituras. E fica comigo, que a gente vai se aprofundar um pouco mais, né? Isso não é um estudo, é uma questão de bate-papo, ativando áreas da memória, né? Abrindo janelas da memória ou portas da memória para a gente poder evoluir, né?
Então, agradeço aí a sua atenção e vamos para a próxima edição sobre, deixa eu botar aqui na tela, relacionamento com o Pai Celestial, né? Como eu disse, esse segmento aqui não está aqui à toa, eu fiz com sentido e a gente vai estar trabalhando isso a partir de então. Até a próxima edição, então.